Everybody get that brainy, that only that to be. That's my only that to be. That's my horn, quack, and a quack, so where did it do? That I do. The radio. Pois é, né? Pois é, né? Eu estou aqui 354 anos depois para fazer a segunda parte de, de qual o melhor episódio de Pica-Pau aqui. Tem quase um ano que eu fiz a primeira parte e agora eu tô aqui para fazer a segunda. No episódio anterior, né, eu fiz a competição entre episódios aí para descobrir qual era o melhor episódio da primeira e da segunda temporada, né? Ou seja, dos episódios entre 1941 e 1949. E agora eu estou aqui para fazer os episódios da terceira temporada, que durou de 1951 até 1955. Enfim, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos começar a ver os vídeos do Pica-Pau. Rimou, né? Bom, sobre esses episódios, né? Primeiro porque começou em 51 e não em 50, né? Sendo que a temporada anterior acabou em 49. Então, como eu disse no vídeo anterior, foi lançado apenas um episódio em 1949 e depois dá uma parada aí, né? Até porque nessa época, se eu não me engano, o estúdio faliu, mas depois eles conseguiram se recuperar de novo e continuaram aí, né? E algo interessante que aconteceu aqui é que os episódios deixaram de ser passados no cinema para irem para a televisão. E outra coisa que aconteceu aqui, o dublador do Pica-Pau foi trocado. Sim. Antes ele era dublado pelo Mel Blanc e agora ele passou a ser dublado por outra mulher lá que eu esqueci o nome. E uma coisa que dá pra reparar também é que nessa temporada aqui o Pica-Pau tem poucas falas. Tem episódio que ele nem fala nada. E sobre a animação, cara, apesar de ter migrado do cinema pra televisão, eu acho que a qualidade se manteve a mesma, né? Tipo, os movimentos ainda são bem fluidos, né? Bem animados. Só mais pra frente mesmo, né? Que eles baratearam mais a animação e ficou mais parecido com os desenhos da Hanna-Barbera. E sobre essa temporada no Brasil, né, ela é bem dividida, né? Tem dois dubladores nessa temporada e eles meio que dublam, cada um dubla metade. Alguns episódios foram dublados nos anos 60 pelo One Casarré e outros nos anos 70 pelo Garcia Júnior. Na verdade, quase todos os da primeira metade foram dublados nos anos 70 e da segunda metade nos anos 60. Mas não são todos, né? Tem algumas exceções em ambas as metades. Enfim, sem mais delongas, vamos descobrir qual o melhor episódio da terceira temporada do Woody Woodpecker. Pica-Pau, o Mensageiro contra Durma Bem. Ambos os episódios foram feitos em 51, né? E já dá pra ver que teve uma mudança no visual do personagem, né? Como podemos ver, seu topete, que antes era para trás, agora foi jogado para frente. E ele se manteve assim até o final do desenho, se tornando, né, a sua versão mais clássica. Bom, o episódio Pica-Pau Mensageiro é um episódio comum, né, do Velho Oeste, em que basicamente o Pica-Pau é um mensageiro do Velho Oeste, né, do xerife, e ele tem que entregar uma mensagem para outro lugar, né, mas deve tomar cuidado com um ladrão de encomendas, Zeca Urubu, que já matou mais de sei lá quantos mil mensageiros. O episódio todo é uma grande perseguição do Zeca Urubu atrás do Pica-Pau, né? Como não poderia ser diferente. E no meio disso, do nada tem um sapo buzina que até hoje eu não entendi. Pare, sapo buzina. E Durma Bem é aquele clássico episódio onde o Pica-Pau tá morrendo de sono, aí ele vai pra... Aí ele acha a casa do Leôncio lá que tem vaga pra ele dormir, vai lá, dorme e ele ronca o tempo todo e não deixa o Leôncio dormir. E cara, sinceramente, nesse episódio o Pica-Pau não fala nada, mas entrega tudo.
Ele mostra também, né, que para um desenho ser bom, ele não precisa nem de diálogo, né? Tá aí Tom e Jerry, Papaléguas e Coyote aí pra mostrar isso aí também. E é por isso que eu fico com Durma Bem pra segunda rodada. Cricket Maluco contra Campeão do Estilingue. Cricket Maluco é aquele episódio onde Pica-Pau está jogando um cricket, que é um jogo que no Brasil ninguém conhece, mas é um que você tem uma marreta lá e tem que bater na bola pra passar nos coisas lá e. É isso aí. Enfim, mas ele está lá jogando um cricket tranquilamente num lugar que diz não entre, mas como o Pica-Pau é rebelde, ele entra. Ali diz não entre, mas ninguém vai me impedir. Aí ele tá jogando cricket tranquilamente lá e aí tem uma marmota, um geômetro, sei lá que bicho é esse, está sendo incomodado, né? E os dois começam a discutir lá e é isso aí. Ao final tá bonitinho, né? Que o coisinho lá pensa que o Pica-Pau morre e tenta ressuscitar ele, aí depois é o Pica-Pau que pensa que o ratinho lá morre e. É isso aí, né? Depois disso o episódio fecha com chave de ouro. Já Campeão de Estilingue é um episódio de Pica-Pau e Zé Curubu, que o Zé Curubu é um índio nesse episódio, né? E eles estão no Velho Oeste também. Eles estão fazendo uma competição ali de estilingue, né? O Pica-Pau com estilingue, o Leôncio com o Zé Curubu com arco e flecha. E é o Leôncio que tá liderando ali, né? Ou seja, essa é a primeira vez que o Zé Curubu e o Leôncio aparecem no mesmo episódio, olha só. Esse episódio é uma doideira danada, cara. Cara, o Zé Curubu faz uma flechona gigante com uma toreba de madeira lá, cara. O Pica-Pau tá com um negócio na moeda e o boi lá, o bisão lá. Era 5 centavos. Sinceramente, essa aí tá meio difícil, cara. Mas eu acho. Eu prefiro o campeão do estilingue, vai. Vai o campeão do estilingue pra segunda rodada. Os Trabalhadores da Floresta contra a Polca do Pica-Pau. Os Trabalhadores da Floresta é quase que um conto de fada mesmo, né? Onde, né, todos os animais da floresta trabalham para buscar comida, para estocar comida para o inverno. O Pica-Pau é um baiano desgramado. Só fica dormindo o dia inteiro, né? E os outros animais avisam, né? Você tem que pegar comida, tem que pegar comida, mas o Pica-Pau não tá nem aí, né? Ele leu o manual de vida do João Faz Nada. O trabalho e como escapar dele. O João faz nada. Aí, né, chega o inverno, aí todos os bichos que tinham coletado comida ficam tranquilamente nas suas casas, o Pica-Pau toma, depois ele congela, os bichos descongelam ele, e aí quando a gente pensa que ele aprende a lição no final, ele, né... Já a polca do Pica-Pau é aquele clássico episódio onde o Pica-Pau quer entrar numa polca lá, né, numa festa lá que o Leôncio tá dando, mas ele não pode entrar desacompanhado, né? Aí o que ele faz? Ele se disfarça de mulher pra tentar encantar o Leôncio e entrar com ele. Enfim, cara, esse episódio ele tem a participação de alguns personagens clássicos, né? Como o Andy Panda, né? Aliás, só vale lembrar que o desenho do Andy Panda já tinha acabado nessa época, né? Ele acabou lá em 49. Aí o estúdio faliu, né? E depois que ele voltou, ele não continuou, não. Eles acabaram com o Andy Panda mesmo, né? Mas ele aparece nesse episódio ainda. E outro personagem que aparece aqui também é o Coelho Oswaldo, o Oswald. Só que com a versão mais moderna, vamos por assim dizer, né? Sim, o Oswald foi criado pelo Walt Disney, mas depois ele fez parte lá dos curtas do Walter Lantz, né?
ele continuou fazendo e é isso aí. E esse episódio ele tem até uma música clássica, né, que né, se tornou trilha sonora de alguns episódios posteriores. That bird is back in town. A merry little clown. He never wears a frown. He will croon the latest tune, the Woody Woodpecker polka. Cara, esse também é difícil, cara, porque os dois episódios são clássicos, mas, pô... Cara... eu prefiro a polca do Pica-Pau, ele é mais clássico. Uma aventura no supermercado contra Nascido para Picar. Uma aventura no supermercado é um caso interessante porque é um episódio que nunca foi exibido na Record. Eu acho que ele foi exibido na Globo, no SBT, mas eu não tenho certeza, né? Não, acho que ele foi exibido sim. Não, ele foi exibido sim, só não é exibido na Record hoje em dia. Por algum motivo desconhecido, né? Mas enfim, o Pica-Pau vai no supermercado, né? Onde temos, né? Temos o Zé Curubu como atendente. E lá os preços estão muito altos, né? Até demais, eu diria. Aí, do nada, o Pica-Pau acha uma tinta invisível dentro do supermercado. Só vai vendo aí, só vai vendo. Aí o Zé Curubu acha que ele matou o Pica-Pau e tem que esconder ele. E sim, ele acabou de sair assobiando a música da polca do Pica-Pau. E Nascido para Picar foi o primeiro episódio feito em 1952, né? E é aquele clássico episódio onde o Pica-Pau idoso está se recordando dos seus tempos de infância, né? De quando ele nasceu e quando ele importunava a vida do pai, né? E aqui a gente descobre a origem do Pica-Pau, né? Né? O pai Pica-Pau é calvo. Aí o episódio inteiro ele importunando a vida do pai, né? E no final ele, né? Ele, né? Mostra o crescimento dele. Aí o final é até meio triste, né? Que ele tenta se matar, mas ele acaba caindo lá numa fonte da juventude e fica jovem novamente. E é isso aí, né? O final é bonitinho. Eu vou ficar com o Nascido pra Picar porque é bem mais clássico. O Grande Logro contra Campeão de Golfe. O Grande Logro é mais um episódio que se passa no Velho Oeste, né? E também temos mais um crossover aí de Zé Curubu e Leôncio. Não, o Leôncio, ele é um cara da charrete lá, carroça lá, né? Cheio de comida e o Pica-Pau se disfarça de mulher pra entrar lá, né? Aí no meio disso tudo tem o Zé Curubu lá, o atirador, atirando em todo mundo. Mas é outra doideira danada esse episódio, cara. Enfim, um fato interessante sobre esse episódio é que ele é provavelmente o episódio com a dublagem mais antiga que a gente tem acesso, cara. Tipo assim, acesso ao episódio completo, né? Já que de todos os episódios que eu citei anteriormente, esse é o primeiro que recebe a voz do Ouney Casarré, quando ele dublava lá nos anos 60. Vocês hambúrguer, rosbife, presunto, ovos, bolinho, torta de maçã e... E esse provavelmente é o episódio mais antigo dublado nessa época, até porque o Zé Curubu é chamado de Buzz Buzzard. Procura-se vivo ou morto Buzz Buzzard. É o Buzz Buzzard. Já Campeão de Golfe é aquele clássico episódio, né? Onde o Pica-Pau está querendo jogar golfe, mas aparece um cara lá, né? E compete com ele, né? Fica atrapalhando o cara toda hora. E é bem engraçado. Além de ter essa clássica cena aqui, ó. Ei, moço.
Podemos jogar por aí? Não! E no final, de novo, com o pica-pau. Ei, moço, podemos jogar por aí? Mas claro, como não? Cara, eu prefiro campeão de golfe.
Formigas de Marte é aquele episódio onde vem formigas de Marte. Que na verdade são cupins, né? Mas eles chamam de formiga na dublagem por algum motivo. Enfim, eles invadem coincidentemente a casa do Pica-Pau, né? E começa a comer tudo lá, né? Isso aí mesmo. Atenção, por favor. Interrompemos este programa para dar a maior notícia do século. Uma grande invasão de espaçonaves se aproxima da Terra. Nossas câmeras já se estão pegando. Vejam as antenas. Não, há milhares delas. Supõe-se que elas vêm de Marte. Interrompemos esse programa para dar a maior... Interrompemos esse programa para dar a maior... E no final ele consegue capturar todas as formigas e vira o presidente, né? E ele meio que consegue domar todas, né? Para fazerem afazeres domésticos. As formigas, pequenas maravilhas. Abridor de latas. Abridor de garrafas. Ratoeiras. Pega ladrão. Cesto de lixo. Os marcianos invadiram a Terra e foram escravizados pelo Pica-Pau, rapaz. O Varre Varre foi o primeiro episódio lançado em 53, né? É aquele episódio, né, onde o Pica-Pau está varrendo a rua, né, e passa o Leôncio lá jogando o lixo no chão. E daí começa uma perseguição, né, do Leôncio atrás do Pica-Pau, né, é isso aí. Polícia, polícia! Deixa o menininho em paz. Menino muito mal, você vai já pra casa. Sinceramente, essa é uma das cenas mais aleatórias que essa também. O principal. Se manda, moleque, tira fora esse bigode fajuto. Confesso que estou em dúvida entre esses dois episódios, cara, mas eu acho que eu prefiro o Varre Varre. Pica-Pau, o Pirata contra Operação Serragem. Pica-Pau Pirata é aquele episódio, né, onde Pica-Pau é um apagador de velas que é contratado para enfrentar um pirata, né, que é o Zé Curubu. Aliás, um negócio interessante nesse episódio é que o visual do Zé Curubu lembra bastante o visual dele lá no novo show do Pica-Pau. Uma coisa que quase ninguém reparou, mas é que o Leôncio também aparece nesse episódio, só que ele aparece completamente diferente, com a voz completamente diferente também. Eu me livrarei dele. Que bravura! Se você se livrar dele, este sapo de ouro é seu. E o próximo episódio, Operação Serragem, é marcado como a última aparição do Leôncio dentro do Pica-Pau. Do clássico, né? Depois aparece ele de novo. Lembranças. Cozinha. E na era clássica dos desenhos do Walter Lente, depois ele continuou aparecendo nos desenhos do Picolino, né? E só para lembrar, nesse ano de 53 foi o mesmo ano da criação do Picolino. Ou seja, né? Também temos outra cena clássica nesse episódio, que é essa aqui, ó. Grande Otávio. Espere até eu pôr a mão em você, seu... Censurado. Seu Pica-Pau. Mas entre esses dois eu prefiro o Pica-Pau Pirata. O original é mais caro. O Vale Tudo contra os Mensageiros. O Vale Tudo é aquele episódio que o Pica-Pau tem um cachorro maior que ele, que enquanto ele tá assistindo uma luta lá, o cachorro derruba a televisão e ele vai assistir a luta pessoalmente, ao vivo e a cores. E sinceramente nessa luta só tem lutador bom, cara. Chico Alicate contra o Aranha. Zé Martelo tentará pregar o Morsa. E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo. Na outra luta, o Tonho Couve-Flor
contra o Cabeçudo. Na outra luta, Zé Bom de Perna contra o Cilindro. O Homem Montanha lutará sujo contra o Areia Movediça. O Fantasma encontrar-se-á com o Sombra. O Borracha tentará apagar o Tenório Tesoura. E agora apresentamos a luta final pelo Campeonato Mundial. O grande Demerval, o delicado, que defenderá seu título contra o perigoso Joy Trator. Amigos, a comida para cães Fidó não serve só para seu cachorro, serve também para você. É um mercão desastrado. Vão ter que comprar uma entrada. Os Mensageiros é um episódio onde Pica-Pau e Zé Curubu são mensageiros de um hotel, né? Que são ajudantes do hotel, né? Que recebem a visita da famosa atriz Tônia Braga, que sim, é uma clara referência a Sônia Braga. E esse episódio foi dublado nos anos 70, então ela já fazia sucesso nessa época. E, né, basicamente os dois começam a competir pela bela moça. Bela Wanda, entre vocês. Enfim, entre esses dois eu prefiro o Vale Tudo. O Hipnotizador Caipira contra Meio-Dia Quente. O Hipnotizador Caipira é aquele episódio onde o Pica-Pau aprende hipnose, hipnotiza o Zé Curubu e transforma ele no Pica-Pau, inclusive. Agora você é um pica-pau. E no final ele transforma o Zé Curubu no gigante e outro cara lá no misto quente. Agora você é um gigante. E ele é muito quente. Ok, é um episódio clássico, um episódio engraçado, legal demais. E Meio-Dia Quente é mais um episódio do Velho Oeste, né? Onde Pica-Pau está lá tocando piano para uma bela moça num lugar que aparentemente é o México, ou a parte dos Estados Unidos que anteriormente pertencia ao México, enfim, é por ali. E aparece um pistoleiro muito perigoso que adivinha quem é? Zé Curubu. Está pronto, Zeca? Legal, Zota. Andando, Zeca. Espere pouco. Eu resolvo isso sozinho. Zé Curubu é brama, tá achando que... temos aquela clássica perseguição do Zé Curubu e Pica-Pau, né? E o Zé Curubu pega uma cerveja e fala, é das boas. É das boas. Essa aí é das boas mesmo, hein, rapaz. Enfim, entre esses dois eu fico com Meio-Dia Quente. Briga em Marrocos contra Alameda para Bali. Bem, Briga em Marrocos é o primeiro episódio feito em 1954, né? E a partir daqui a maioria dos episódios recebe a dublagem do One Casarré, né? Dos anos 60. Inclusive esse. Briga em Marrocos é aquele episódio, né? Onde o Pica-Pau está em Marrocos. Aí ele tem que enfrentar o perigosíssimo Sheikh El Hassid, que é o Zé Curubu. Zé Curubu das Arábia. No meio disso tudo tem uma bela moça, né? Que os dois ficam correndo atrás, né? Eles fumam narguilé em um momento do episódio. E no final, o Zé Curubu finalmente acaba se encontrando com a bela moça e quando ele vai dar um beijo nela... E Alameda para Bali é um episódio onde Pica-Pau e Zé Curubu são dois marinheiros, né? Aí tem uma mulher lá que precisa levar
uma comida pra Bali, né? Que é tipo um deus ali do lugar lá, né? Ele quer carne fresca, ou seja, um marinheiro. Qual a associação entre carne fresca e marinheiro? Eu não sei, mas ué. Aí a mulher usa seus encantos para hipnotizar os marinheiros e os levarem pro cara. E no meio disso tudo, todo mundo que o Zé Curubu beija aprudece. Entre esses dois, eu prefiro briga em Marrocos. O espião espiado contra o vendedor de carrões. O espião espiado é um episódio onde um morcego, né, um vilão chamado Morcego, ele rouba um tônico de super força que acaba indo parar na casa do Pica-Pau, né? E ele toma e fica com a força surpreendente. Nossa, o que está havendo aqui? Precisa de ar fresco. Aí no final o Pica-Pau consegue capturar o morcego e é isso aí, né? É um episódio simples, porém bem legal. E o vendedor de carrões é aquele clássico episódio onde Zé Curubu é um vendedor de carrões e o Pica-Pau vai acertar o carro lá, né? O Zé Curubu ele força ele a comprar alguma coisa, né? E ele diz que são os melhores carros de todos, mas são as belas porcaria, velho. Olhe, meus carros são limpos. Chevy número 5. Experimente esse dramático. Entre esses dois eu prefiro o vendedor de carrões. O trio amoroso contra o pesadelo dourado. O trio amoroso é aquele clássico episódio onde a Paulina chama o Pica-Pau e o Zé Curubu pra ir pro baile, né? Mas aí, né, os dois começam a competir lá, né? E... cara, é clássico. Inclusive a Paulina também é uma voz da Chiquinha, Cecília Lemes. Pica-Pau, aqui é Paulina. Claro que pode me levar no baile. Também aquele clássico episódio do Zé Curubu com o cabelinho na régua. E a sofrência no final do episódio. Quando você vai embora, eu fico e choro, e choro, e choro. E o pesadelo dourado. Aquele episódio onde o Pica-Pau ele encontra um anúncio, né, de uma mulher solteira querendo um namorado, né? Aí chega lá uma tia velha, né, da grossura de Alaô, que fica perseguindo ele o episódio inteiro. Dá até medo esse episódio. Alô, coisa fofa. Sua linda garota me espera. Cara, a mulher é um terrorista ambulante, cara. Como é que pode? Recém-casados. Cara, entre esses dois eu prefiro o trio amoroso. Concerto na Marra contra os Desabrigados. Concerto na Marra é aquele episódio de um ladrão, ele invade um lugar lá que o Pica-Pau tava tocando piano e ele se esconde dentro do piano. E caso o Pica-Pau conte pra polícia sobre ele já tá com a arma preparada ali, né? A polícia aparece lá e o Pica-Pau é obrigado a ficar lá tocando piano e sem poder falar nada, né, coitado? Ele está lá. Lá. Esse louquinho tocador é o tipo do matador. E Os Desabrigados foi o primeiro episódio lançado em 55, né? Ou seja, o último ano dessa temporada. Enfim, esse episódio é aquele, né? Onde o Pica-Pau tem uma rivalidade com o cachorro ali, né? E a casa dos dois acaba sendo destruída. E começa a chover, eles vão se abrigar na casa de uma véia.
que acolhe os dois humildemente, né? Mas aí tem o marido dela ou o filho dela, não lembro direito o que é, que não gosta muito nem de pica-pau, nem de cachorro, quer botar os dois pra fora a todo custo. Peru. Gacho. Coxinha. Sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que eu usei ketchup. Ele fez quero. Entre esses dois eu fico com Os Desabrigados. A Vassoura da Bruxa contra Farejador versus Pica-Pau. Cara, sobre a Vassoura da Bruxa eu nem preciso dizer muito, né, cara? Só quero deixar algumas cenas boas desse episódio. Ei, são 50 centavos. Ora, vire-se para lá, meu rapaz. Eu fiz assim, não foi? Gostaria de ter outro igual? Muito afiado! Lá vamos nós! Expedição. Você já ganhou, eu pago 50 centavos. É nesta que está o dinheiro. Tome os 50 centavos e agora onde está a vassoura? E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E Farejador versus Pica-Pau é um episódio com a estreia de um personagem que apareceu em poucos episódios, mas ele meio que é um dos vilões principais, assim, vamos por assim dizer, né? Que é o Professor Dingle Dong. Ora, estudantes, rechearemos um pica-pau. Aqui o Professor Dingle Dong, ele é um taxidermista, né, que empalha animais, né? E ele vai empalhar o pica-pau, mas aí ele foge e ele contrata um cão farejador pra persegui-lo. Pô, é um episódio bem legal, né, cara? Bem clássico também, mas eu prefiro a Vassoura da Bruxa. É, não tem muita discussão assim, né? Fazer o quê? Pica-Pau ama seca contra ladrão que rouba ladrão. Pica-Pau ama seca, aquele episódio no Pica-Pau, ele é contratado para ser babado de um bebê, né? Mas ele fica surpreso quando descobre que o bebê é um gorila. Um gorila de 2 metros de altura ainda. Bilu, biluzinho, vamos tomar uma mangueirinha. Vamos. Bilu, 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 bilu. Gorila! Aí o Pica-Pau enlouquece e depois ele tenta matar o gorila de todas as formas possíveis. Cara, aí, né, depois ele descobre que os pais dele foram pra outro lugar e vão ficar lá por bastante tempo, pô. Parte hoje para uma jornada de 20 anos na selva africana, o famoso casal de caçadores, Sr. e Sra. J.P. Moneybell. E as 500 pratas? Oh, não vão, não. Sim, o Pica-Pau assassinou os pais do gorila, é isso mesmo.
Já no episódio Ladrão que Rouba Ladrão, temos novidades. Temos novidades aqui com a primeira aparição de um clássico vilão que apareceria em alguns episódios posteriores. Esse sujeito aí, ó. Dooley. Olha o Dooley. Clássico vilão do Velho Oeste aí, dos episódios do Velho Oeste. Dooley é um dos melhores vilões já feitos, e que já no primeiro episódio já tem várias cenas clássicas com ele, cara. Perdão, senhora, dona, madame, moça, viu por acaso passar um pica-pau por aqui? Meu revólver é mais rápido que o seu. Ah, é? Sai! Me dá o telefone. Alô, calamidade. Me dá um beijinho, boneca. Qual a mesma calamidade? Ei, garçom, dá aí uma cerveja. Olha, cervejeiro, é sem isso? Sim, o pica-pau gaúcho existe. Cara, eu vou ficar com Ladrão que Rouba Ladrão, que é bem clássico, cara. Enfim, eram 33 episódios, um número ímpar, então acabou ficando um sobrando aqui no final, que nesse caso é Um Tesouro Difícil, o último episódio da terceira temporada. Onde, né, o pica-pau ele recebe muito dinheiro e ele tem que tomar cuidado com o perseguidor, né, o Zé Curubu, que é o dinheiro dele a todo custo. Ele vai parar numa ilha deserta lá, né, acontece uns negócios interessantes lá. Temos coisas interessantes nesse episódio, como essa fala aqui, que é bem clássica. Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. E outro fato é que esse episódio foi a última aparição do Zé Curubu por algum tempo, né? Depois ele voltou na última temporada. Mas depois desse episódio ele ficou por bastante tempo sem aparecer, né? Mais de 10 anos, aliás. Dando espaço para o surgimento de novos vilões, né? Nas temporadas posteriores. Inclusive, né, a partir da próxima temporada, da quarta temporada, os episódios ficaram com animação mais limitada, né? Porque né, é mais barato, né? Pra televisão. E o visual do pica-pau mudou um pouquinho, né? Ele já não tinha mais esses olhos verdes gigantes, né? Ele é um pouquinho mais... olho preto mesmo. O visual ficou um pouquinho diferente, mas nada que... né? Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Agora vamos para a segunda rodada. Segunda rodada, vamos lá. Durma Bem contra Campeão do Estilingue. Durma Bem. A Polca do Pica-Pau contra Nascido para Picar. Nascido para Picar. Campeão de golfe contra o cabeleireiro. Campeão de golfe. O Varre-Varre contra Pica-Pau Pirata. O Varre-Varre. O Vale Tudo contra Meio-Dia Quente. Meio-Dia Quente. Briga em Marrocos contra o Vendedor de Carrões. Vendedor de Carrões, vai. O Trio Amoroso contra os Desabrigados. Os Desabrigados. A Vassoura da Bruxa contra Ladrão que Rouba Ladrão. Putz! Só pode escolher um? Sério mesmo? Cara, eu fico fico com 15. Vai a Vassoura da Bruxa, vai. E Um Tesouro Difícil ficou de WO de novo. Terceira rodada. Durma Bem contra Nascido para Picar. Nascido para Picar, vai. Campeão de golfe contra o Varre-Varre. Prefiro... Campeão de golfe, vai. Meio-Dia Quente contra o Vendedor de Carrões. Meio-Dia Quente. Os Desabrigados contra a Vassoura da Bruxa. A Vassoura da Bruxa, vai, a Vassoura da Bruxa. Aí no final sobrou o Tesouro Difícil de novo, agora vamos para a quarta rodada.
Nascido para picar contra campeão de golfe. Cara, prefiro. Nascido para picar. Meio-dia quente contra a vassoura da bruxa. Cara. Ah, vai, prefiro a vassoura da bruxa, vai. E um tesouro difícil ficou de WO de novo e agora é a semifinal e já vão eliminar o tesouro difícil aqui porque só vieram até aqui por causa de WO. E a final ficou como? Nascido para picar contra a vassoura da bruxa. Ok, a final até que é fácil, é a vassoura da bruxa. Então descobrimos que o xerife foi o melhor episódio da primeira e da segunda temporada, né? O da primeira ficou sendo Pânico na Cozinha, o da segunda, o xerife, e o da terceira, a vassoura da bruxa. Qual será o melhor episódio da quarta temporada? CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo.